Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre aquele episódio lamentável do sujeito que tatuou a expressão "eu sou ladrão e vacilão" na testa de um adolescente que tentou furtar uma bicicleta. Então aguarde aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. O assunto da semana nas redes sociais brasileiras foi um vídeo no qual um indivíduo aparece tatuando à força na testa de um adolescente a expressão "eu sou ladrão e vacilão". Este ato teria sido motivado por uma revolta do indivíduo que teria flagrado o adolescente tentando furtar a bicicleta de um vizinho dele. O vídeo dividiu opiniões na internet e houve aqueles que defenderam a atitude do tatuador ao argumento de que o adolescente, ao tentar furtar a bicicleta, perdeu completamente seus direitos e, claro, houve aqueles que alegaram que a atitude dele era totalmente desproporcional a uma tentativa de furto praticada pelo adolescente e, portanto, jamais se justificaria. Bom, eu sinceramente achava que nem precisaria gravar um vídeo sobre isso, porque do ponto de vista jurídico é muito clara a responsabilidade do tatuador e também de quem gravou o vídeo e colaborou para que a tatuagem à força fosse realizada no adolescente. A situação nem de longe se assemelha a uma legítima defesa. Aliás, se vocês têm dúvidas sobre os limites da legítima defesa, eu fiz um vídeo exclusivo explicando em detalhes o que é a legítima defesa e quando ela se caracteriza ou não. Então, se vocês têm dúvida, clica nesse vídeo que eu estou indicando aqui para vocês. Mas nesse caso da tatuagem, decididamente não há nada de legítima defesa por uma série de motivos. Porém, a opinião pública, surpreendentemente, em grande parte, acabou apoiando a conduta do tatuador ao argumento de que se o adolescente tentou furtar uma bicicleta, ele não teria mais direito a nada e poderia ficar aí nas mãos dos seus algozes, que poderiam escolher uma pena a ser aplicada a ele livremente e que poderiam já executar a pena ali naquele momento sem maiores problemas, e o Estado não deveria se meter numa situação como essa. O que, é claro, é um absurdo. E é um absurdo principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é uma questão de proporcionalidade. Me parece muito fácil perceber que há uma desproporção enorme entre um delito patrimonial, que é um furto, que por mais grave que seja, é um delito sem violência, é sem grave ameaça e é voltado única e exclusivamente para o patrimônio. Veja que eu não falo aqui de roubo, onde há um constrangimento mediante uma grave ameaça ou uma violência para que a vítima entregue a coisa. Nós estamos tratando de um furto em que a propriedade da vítima ela é agredida, mas sem que haja nenhum tipo de ameaça ou de violência. Já quando nós pensamos na punição que foi aplicada a este adolescente, nós estamos falando aí de uma lesão corporal, gravíssima, que gera uma deformidade permanente na testa desse adolescente, expondo a imagem desse adolescente perante a sociedade de uma forma aviltante, expondo esse adolescente ao ridículo perante a sociedade. Então, se nós formos pesar numa balança, de um lado a propriedade, uma bicicleta velha, e de outro lado a integridade corporal de alguém, a sua face, a sua imagem perante a sociedade, do outro lado da balança, é evidente que nós não estamos tratando aqui de situações equiparadas. Não foi simplesmente alguém que pegou e levou um bem do adolescente ou algo do gênero. Nós estamos pensando aqui em marcas permanentes que foram aplicadas na face de um indivíduo, expondo-o ao ridículo de forma absolutamente aviltante. Então há uma nítida desproporção entre o ato infracional praticado pelo adolescente e o crime muito mais grave, um crime corporal praticado pelos dois indivíduos a pretexto de punição. Mas não é só um problema de proporcionalidade. Nós temos que levar em conta também que a vingança privada não pode ser tolerada em nenhum ordenamento jurídico que se pretenda civilizado. Imagine se cada um resolvesse fazer justiça com as próprias mãos, julgando e aplicando a pena que ele escolhesse quando ele fosse vítima do crime. Obviamente, nós teríamos as coisas mais passionais do mundo. Um dia nós teríamos o sujeito tatuando na testa, "eu sou ladrão e vacilão". No outro dia, a mulher que fosse flagrada em crime de adultério, o sujeito apedrejava ela e dizia que se inspirou na lei islâmica.
Ou então cortava a mão do sujeito que praticou um furto, também sob inspiração da lei islâmica. Ou então, se ele fosse xingado no trânsito, ele ia lá e cortava a língua do sujeito. Todas essas seriam opções se cada um pudesse julgar e aplicar a pena que ele escolhesse. Ia chegar uma hora que essas penas iam parecer leves demais, então todo mundo ia começar a apelar para a pena de morte. Amarrava o sujeito no poste, jogava gasolina, tacava fogo, queimava ele vivo, ou então empalava o sujeito, né, numa estaca e deixava ele na praça lá para que ele morresse, ou crucificava o sujeito, coisas do gênero. Porque se cada um fosse evidentemente livre para julgar e aplicar a pena que emocionalmente ele considerasse justa para aquele crime que ele sofreu, nós teríamos então a barbárie, a guerra de todos contra todos. E evidentemente não haveria proporcionalidade nenhuma nessas penas, porque elas seriam aplicadas de uma forma emocional. Então o Estado chamou o monopólio da punição para ele, para evitar justamente essa desproporção na aplicação das penas e esses julgamentos sumários realizados pela própria vítima, emocionalmente abalada com a situação do crime, o que levaria ela, evidentemente, a se exceder na maioria das vezes. Vejam que ninguém aqui está defendendo impunidade de criminoso. Se o adolescente de fato tentou furtar a bicicleta, ele deveria responder perante a justiça, ele deveria responder perante o Estado por essa tentativa de furto. Assim como os sujeitos que realizaram a tatuagem forçada na testa dele devem responder criminalmente perante o Estado também, e não perante a opinião pública ou quem quer que seja. Qualquer indivíduo pode prender alguém em flagrante e chamar a polícia para que esse indivíduo preso em flagrante seja encaminhado para uma delegacia. O que não pode acontecer é um indivíduo simplesmente usar da força bruta para aplicar uma punição que ele considere justa. Não se pode querer punir um crime praticando outros crimes, principalmente quando esses outros crimes são infinitamente mais graves do que o crime original. Um crime contra o patrimônio que é punido como um crime de tortura e lesão corporal gravíssima é algo absolutamente desproporcional. E quando a sociedade legitima isso, ela está legitimando, na verdade, a barbárie. Ela está legitimando a guerra de todos contra todos. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha feito vocês refletirem um pouco sobre o grave problema que seria admitirmos a vingança privada. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Coloca lá na lista de WhatsApp da sua faculdade ou na lista de WhatsApp da sua família e ajude os seus amigos a refletir um pouco sobre o grave problema que seria admitirmos a vingança privada num ordenamento jurídico civilizado. Espero vê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.